Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Vasco e Flamengo empatam no Maracanã, Ganso dá show e Fluminense bate a Cabo Friense por 2-1. Você também confere. Em Itaquera, Corinthians e Santos fazem grande partida, mas não mexem no placar. São Paulo empata com a Ferroviária por 1-1. Palmeiras empata com o Mirassol pelo mesmo placar. Grêmio vence o São José por 3-0 e o Internacional bate o Aimoré por 2. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Sport News. Em Mirassol, Campeonato Paulista, Palmeiras 1, Mirassol também 1. Inacreditável, o Borja que sofreu pênalti por Gustavo Borges converter e depois o Palmeiras tomou um empate. Palmeiras teve as melhores oportunidades da partida, dominou o jogo, porém o Mirassol teve mais efetividade quando foi pra frente. Mas é inacreditável que o Felipão ainda mantenha Miguel Borja titular na equipe do Palmeiras. A coisa é tão patética, ele não entende a mediocridade dele, porque ele tentou dar uma letra, ele não conseguiu. O narrador da partida até falou, se ele acertasse essa bicicleta, mas o Borja não acerta nada, nenhum pênalti ele acerta. Ele é muito ruim, ele não pode ser titular da equipe do Palmeiras, não é perseguição, ele é o atacante. Agora, por conta da cusparada do Daverson, o Felipão fica refém do Miguel Borja. E mais um vexame do Palmeiras em Mirassol. A denominação vexame, porque olha o elenco do Palmeiras. Olha as oportunidades que o Palmeiras teve fundamentalmente com o Borja. Não é possível, ele perde gols de toda maneira. Na partida diante do Júnior Barranquilla no meio da semana, ele perdeu um gol igualzinho que o Scarpa converteu, e nessa partida perdeu também um gol igualzinho a partida diante do Júnior Barranquilla. Ele não consegue articular uma boa jogada, erra uma troca de passes simples. Portanto, o Palmeiras tem mais elenco, tem mais time, jogou melhor que o Mirassol, que o Palmeiras está tendo muita encrenca com equipes pequenas. São jogos em que o Palmeiras deveria vencer com facilidade, como venceria, por exemplo, o Santos, como venceria, por exemplo, o Corinthians. O Palmeiras não consegue ganhar. E a situação é preocupante, porque apesar de estar bem na Libertadores, Palmeiras não vai nada bem no Campeonato Paulista. Está tendo muita dificuldade para vencer as partidas. Nesse jogo, o Felipão fez mais mudanças por conta do desgaste físico dos jogadores. Agora, não é possível. Gostaria de comentar o pênalti, a batida muito bem batido pelo Gustavo Borges. Em cima do Borja, o pênalti foi cometido. Aí você vê o Gustavo Borges batendo. Ele bate rasteiro, bate no meio do gol. Cobrança ideal. Palmeiras tem que melhorar em diversos aspectos. Um deles é conter a seu ímpeto quando faz o gol. O Palmeiras fica muito na frente, vai pra cima e não consegue conter a equipe do Mirassol, que teve poucas oportunidades, vale destacar. Até para quem vê os melhores momentos, dá para perceber, o Mirassol praticamente não chutou no gol. Quando avançou, conseguiu fazê-lo. A marcação do Palmeiras não conseguiu conter, e a equipe era para se retrancar ao máximo, como o Felipão fez na partida diante do Júnior Barranquilla. Palmeiras jogou melhor. Agora o Palmeiras paga o preço de não ter outro atacante. Só coloca o Borja. Até tem, o Ricardo Goulart pode jogar como atacante. Olha como ele jogou na partida diante do Ituano no Paulistão, jogando demais, fazendo 2 gols. Agora o Borja não dá. Coloca qualquer outro no lugar. O Borja não consegue fazer um gol. Não consegue fazer um gol, não dá um passe de letra, nem de letra ele dá. É inacreditável um jogador que a sua mediocridade não permite jogar em uma equipe como Palmeiras. Portanto, ficou assim no Campeonato Paulista. A equipe do Palmeiras empatou com o Mirassol. Não deveria ter empatado. Não tem elenco para empatar com a equipe como o Mirassol. E o Palmeiras tem que melhorar muito. Melhorar muito para conseguir chegar ao seu ápice na temporada. Ainda não está.
e precisa melhorar, precisa ganhar clássicos, precisa ganhar confiança e pedir ao técnico Felipão que, por favor, efetive Ricardo Goulart no comando do ataque. Efetive o Scarpa, efetive qualquer outro jogador. O Davidson não pode porque ele fez aquela cusparada no jogo diante do Corinthians totalmente desnecessária e tá prejudicando o Palmeiras. Porque se fosse o Davidson, o resultado de diversas partidas que o Borja jogou seriam diferentes. Coletiva do técnico Felipão falando após Mirassol 1, Palmeiras também 1 no Campeonato Paulista. Trabalhando com vontade e não tenho o que cobrar nos dias de trabalho, e sim um pouco mais de acerto no jogo final para a gente ter o resultado que interessa. O que eu tirei, o que eu vou passar a eles quando estiver reunido com eles, não na imprensa, né? Eu já fiz a minha avaliação, eu sei quem vai jogar na terça-feira, sei quem vai estar no banco, mas eu não vou discutir isso aqui com vocês. Boa noite. O jogador, o Zé Roberto, do Mirassol, foi expulso aos 8 do segundo tempo. Então, durante boa parte do segundo tempo, o Palmeiras teve um jogador a mais, pressionou muito, mas enfim, não conseguiu o resultado. E a gente percebia, às vezes, erro no momento ali da última bola. Você acredita que, pela circunstância do jogo, se o Palmeiras vencesse, já garantiria hoje a vaga para o mata-mata? Isso teve um pouquinho de ansiedade nesse final? Não teve ansiedade, teve erro. Nós não fizemos a coisa correta, não fizemos o passe certo. Quando fizemos o passe certo, a finalização foi errada. A infiltração não foi correta em determinados momentos. Tinha um homem a mais no meio campo, então nós tínhamos que pressionar bastante pelas laterais. Os cruzamentos nas laterais não saíram perfeitos. O drible no 1 para 1 não saiu. Então, uma série de detalhes que nós temos que trabalhar e corrigir. E eu espero corrigir, sim, até o jogo de terça-feira, porque a Libertadores é diferente. No Campeonato Paulista, São Paulo empatando por 1-1 diante da equipe da Ferroviária. Olha, o São Paulo saiu atrás do placar na partida e agora perdeu o Diego Souza, que não jogava, mas era um bom meio-campo, que é o setor que o São Paulo está indo muito bem com o Hernanes. Só o Hernanes praticamente participou, levando gol de cobertura do Léo Arthur. São Paulo não poderia ter deixado a Ferroviária se impor, criar chances, criar oportunidades claras de gol logo no início do jogo, dominando a partida. São Paulo não conseguiu conter o ímpeto adversário e só depois que o São Paulo conseguiu se impor. E se impor com a Ferroviária fechada, com a Ferroviária retrancada, e isso é preocupante. São Paulo até furou o bloqueio, né? Com o Hernanes aos 2 do segundo tempo. O Hernanes, que foi um líder da equipe, diz que o São Paulo tem que melhorar, sentir o peso da camisa e tem mesmo. E ele que foi o melhor em campo, na minha opinião. Ele que bateu faltas, ele que criou oportunidades, ele que tentou efetivar as oportunidades que ele mesmo, na maioria das vezes, criou. Agora a situação é séria. Dos 4 times de São Paulo, o São Paulo é um dos que tem o melhor elenco. Pablo, Hernanes, Thiago Volpe até que vem fazendo defesas interessantes antes do primeiro gol da Ferroviária, de cobertura do Léo Arthur, inclusive belo gol. O Thiago Volpe tinha feito algumas defesas importantes, impedindo que a Ferroviária tivesse aberto o placar antes do que abriu. Mas o São Paulo tem um grande elenco. Agora eu avisei que seriam dias difíceis sob o comando de Wagner Mancini. Ele é a mesma coisa que o Jardine. Eu não gosto do Mancini, mas tem gente que diz: ele é muito competente, fez bons trabalhos, não ia dar certo. Não é o perfil que o São Paulo precisa. Mas o Cuca, estava fazendo uma cirurgia no coração e se recuperando.
Era melhor ter deixado o Jardine. Trocaram 6 por meia dúzia. Não adianta, o São Paulo não mudou o estilo de jogo, segue sem um padrão e sofre muito nessas partidas. Belo gol do Hernandes, hein? Para a Ferroviária foi um grande jogo. Foi jogar na casa do São Paulo, com um time que é forte taticamente, que tem um bom goleiro, um excelente meio-campo, sai na frente, se fecha, faz uma marcação muito boa, não deixa espaços. Só tem um jogador do São Paulo que articula para chutar, que é o Hernanes. O resto não faz absolutamente nada. Para a Ferroviária é um grande resultado. Para o São Paulo é mais um alerta vermelho. E tá vermelhíssimo, hein? O São Paulo no seu grupo não está nada bem. Portanto, a melhora tem que ser urgente para o São Paulo voltar a jogar o bom futebol das primeiras rodadas. E o Hernani chamou da responsabilidade, dizendo que os jogadores têm que melhorar, sentir o peso da camisa. É isso que tem que fazer. É isso que o líder faz. É isso que o único jogador que jogou bem do São Paulo na partida faz. Parabéns, Hernanes. E o São Paulo empata em casa com a Ferroviária 1-1. Mas vamos terminar a análise com um belo gol. Olha aí, limpou e bateu cruzado o Hernanes para empatar a partida. Boa noite, Wagner. Boa noite. O primeiro tempo São Paulo teve um pouco mais de dificuldade, claramente. Técnico Wagner Mancini falando após São Paulo 1, Ferroviária 1. Foi isso que fez a diferença para o time mudar tanto do primeiro para o segundo tempo? Não tenha dúvida, né? A volta para o segundo tempo, ela além de estar encaixada na marcação, o ímpeto da nossa equipe, porque a partir do instante em que nós iniciamos a partida e não conseguimos encaixar a marcação, havia uma dúvida se saía o ala, se ele adiantava e pegava o lateral, ou se saía um atacante do meio. E eu senti isso no começo do jogo, pedi até que alguém paralisasse a partida para que eu tivesse tempo de realmente mexer na equipe ali, e só o fiz a partir do momento em que fiz a substituição. Aí a gente já perdia por 1-0. Mas na segunda etapa não, houve uma evolução muito grande, a equipe voltou com ritmo de jogo, com intensidade, que é o São Paulo que todos nós gostamos de ver jogando. Infelizmente a gente sai frustrado porque o resultado não condiz com aquilo que todos nós desejávamos, né? Mas é uma evolução que foi vista em alguns aspectos, e em outros a gente precisa melhorar rapidamente. Mancini, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Hernanes, se o equilíbrio muscular que foi tão procurado nesse início de temporada já foi encontrado, e se a tendência é que ele consiga ter uma sequência com um rendimento como o de hoje. Então, eu vi o Hernanes com um pouco de dificuldade no primeiro tempo, assim como todos os outros jogadores, e vi o Hernanes muito mais solto no segundo tempo, chegando à frente. Curiosamente, quando ele passou a jogar como um segundo homem, foi quando ele chegou mais à frente, teve oportunidade de finalização, chutou a gol, fez um gol, disputou bolas aéreas dentro da área. Então é esse Hernani que todos nós sabemos que ele pode ser, e somente com a sequência de jogos ele vai atingir aquilo que todos nós sabemos que é possível para ele, né? Às vezes ele ainda sofre um pouco, e aí eu me refiro ao fato de no início do jogo a gente ter dificuldade para marcar o bom time da Ferroviária. Impressionante, nesse fim de semana os jogos foram quase todos 1-1, né? No Maracanã, o Vasco empatou com o Flamengo no Clássico dos Milhões, e grande clássico, hein? E finalmente o Arrascaeta desencantou, fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, jogou bem, foi participativo. Agora eu gostaria de destacar o Fernando Miguel, goleiro da equipe vascaína, muito bem, muito seguro, principalmente naquele chute do Trauco no primeiro tempo de fora da área. Foi uma bomba, ele fez grandes defesas. As jogadas do Flamengo na partida eram mais trabalhadas, de toque de bola, principalmente com a Arrascaeta, que foi muito participativo na partida. As jogadas do Vasco eram majoritariamente em bola aérea, bola parada, perdão. O goleiro do Flamengo não foi o Diego Alves, mas o César correspondeu muito bem. E aí o árbitro aponta na marca da Cal, mas aí o César não consegue defender, o que talvez o Diego Alves
conseguisse, porque o goleiro do Flamengo titular é muito bom, pegador de pênaltis. O Max Lopes empata para a equipe vascaína. Foi um grande jogo, com grandes participações dos goleiros, importante para o Flamengo, principalmente para a Arrascaeta ganhar confiança, e o elenco do Flamengo mostra sua qualidade, e o Vasco mostra que não deve ser desprezado. Apesar do elenco de menor qualidade, a equipe vem mostrando muita técnica nesse campeonato carioca. Tá de parabéns, gostando bastante das atuações da equipe vascaína, e essa partida foi mais uma prova de superação, porque no início foi dominada pelo Flamengo. O Vasco teve poucas oportunidades, só depois que o Flamengo recuou um pouco mais. Com o Trauco, o Flamengo estava tentando, mas o Fernando Miguel foi espetacular em suas intervenções. O Vasco tinha majoritariamente suas jogadas em escanteios e bolas paradas. César não fez as defesas monumentais, mas foi importante. O Vasco poderia ter vencido a partida com facilidade até nas oportunidades que teve. As jogadas do Flamengo mais trabalhadas eram com muita rapidez, quando o Vasco ainda estava se recompondo. Perderam muitos gols. O Arrascaeta foi para a galera comemorar o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Já estava na hora, né? Depois, em outro clássico, ele ter dado aquele vexame de deixar a bola para o Luciano fazer o gol do Fluminense, que ocasionou na eliminação do Flamengo na Taça Guanabara. Aí o gol do Max Lopes também comemorando muito, e foi merecido. O empate foi justo para ambas as equipes. Uma vitória do Flamengo talvez não ficasse justo pelo tanto que o Vasco jogou na partida. O jogo foi muito igualitário. Para terminar o meu comentário aqui, foi um jogo muito bom, um clássico de muita qualidade entre Vasco e Flamengo. São duas equipes ótimas, e temos que destacar um grande espetáculo de futebol, né? Porque ambas as equipes jogaram muito bem. Flamengo com suas jogadas rápidas, eu venho repetindo isso longamente. Gostei bastante do chute do Trauco. Destacar o Fernando Miguel, goleiro da equipe vascaína, e o César, que mostra que pode ganhar uma oportunidade na saída do Diego Alves, e o Arrascaeta mostrando que também pode ser uma opção frente ao Gabigol, frente ao Diego, que vem se destacando muito mais que ele. Se redime diante da torcida, que tinha uma imagem ruim dele depois dele ter ocasionado naquela eliminação na Taça Guanabara. Mas parabéns, um grande jogo, pênalti polêmico aí, e o Max Lopes converte e empata a partida. Grande jogo no Clássico dos Milhões. Max Lopes marca para o Vasco, empatando no Maracanã. Arrascaeta abriu o placar, desencantou. Ficou assim, Maracanã. Grande jogo, grande espetáculo, muito igual entre as duas equipes. Vasco 1, Flamengo também 1. Da vida, é possível explicar? Não, cara, tô achando graça até agora. Eu tô achando graça até agora. Foi engraçado. Coletivo do técnico Abel Braga falando após Vasco 1, Flamengo também 1 no Maracanã. Por causa da luta que teve no campo da equipe, né? Jovens jogadores, jovens heróis, dignificaram essa camisa. Mas é engraçado, eles saíram ali todo mundo com raiva, se tivesse perdido o jogo e tal. Mas eu achei tudo muito engraçado. Porque você tem as imagens, tem. Bota o lance antes do gol, uma lateral aqui que é nossa, ele dá conta. E 1 minuto antes, naquela bola no fundo, que está a 2 metros do bandeirinha, o cara empurra, ali sim, para ele não ter dado aquilo ali, não poderia dar o pênalti nunca. Mas eu tô achando tudo muito engraçado, cara. Esse é o futebol do Rio de Janeiro. Futebol que não tem torcida, não pode entrar torcedor na final, depois abre no meio do jogo. O pessoal depois não quer crítica, né? Esse árbitro aí, se eu não me engano, como é o nome dele? Wagner. É FIFA, né? Porra, ele é foda, cara. Mas tudo bem. Mas tá engraçado. Eu achei tudo muito engraçado. Tô achando até agora. Tô orgulhoso. Deve vir empatar um jogo, tomar um empate aos 80 e, sei lá, 90 e tal. E tá rindo, tô rindo. Tô rindo porque nós tivemos um respeito muito grande com o nosso torcedor. Bom, Abel, boa noite.
Como é que foi o Bruno Henrique, o papo com ele no vestiário? Galera, tirei o áudio aqui não da só Fox pelo lance, que por teve a questão oportunidade aí de fazer de o gol, depois o Rodrigo segurança acabou do canal, perdendo, mas também tá? pela expulsão no Então final. vocês sabem que Eu falei, tá todo mundo achando tudo muito engraçado. Nós vamos agora, num momento desse, o jogador está indignado, mas a torcida do Flamengo está indignada, o treinador está indignado. Os gols da vitória gremista pra cima do São José. 3-0, estreia também de Diego Tardelli, ele foi até bem na estreia, participativo, e é impressionante a velocidade, a efetividade e a qualidade desse time do Grêmio. Jogadas sempre muito bem trabalhadas, bem construídas, bem finalizadas, com bons atacantes, o Marinho sempre ajudando muito a equipe, o Jael, o goleiro muito bem também, e o Grêmio é uma construção coletiva, que tem o André como protagonista da partida, porque é um articulador nato, e o Renato tem uma grande equipe em suas mãos, que tem uma boa recomposição. Ganhou de 3-0 do São José. Se eu não me engano, o Grêmio é a equipe com o melhor saldo de gols em estaduais do Brasil. Toda partida no Gauchão, o Grêmio vence, e vence de goleada, vence com certa tranquilidade as partidas. Diante do São José não foi diferente. A equipe gaúcha do interior teve poucas oportunidades. Você vê aí o gol da equipe gremista, mais uma vez, muito comemorado, muita felicidade. E esses jogadores aí do Grêmio, e que o Renato reveza, porque não é o time titular. O time titular jogou diante do Rosário Central. Mesmo assim, com o time reserva, o Grêmio consegue vencer com uma tranquilidade, com uma autoridade, jogando bem, que o Internacional não consegue. Para ganhar do Veranópolis, o Internacional teve que fazer uns trancos e barrancos, fazer algumas rodadas essa partida aí. Portanto, o Inter, frente ao Grêmio, tem muito o que melhorar. E não só frente ao Grêmio, né? Frente a qualquer outra equipe do futebol brasileiro. E você vê aí, contra-ataque, é rápido, é preciso, e o André coloca pro fundo da rede. Quase que o São José tirava. São José teve pouquíssimas oportunidades na partida. As que teve foram erroneamente finalizadas. Ficou assim na Arena do Grêmio, mais uma vitória, 3-0 para cima do São José no Campeonato Gaúcho. O Grêmio segue líder absoluto do campeonato. Melhores momentos da vitória do Internacional para cima do Aimoré. 2-0, gol do Rafael Sobis, e o Internacional, um dos gols foi do Rafael Sobis. Eu acho interessante analisar o gol do Rafael Sobis. Ele fez uma cavadinha e colocou por cima do goleiro do Aimoré. Gostei bastante do goleiro reserva do Inter, ele também é bom, viu? O Lomba tá bem substituído. Agora eu gostaria de destacar principalmente e fundamentalmente o gol do Rafael Sobis, para comparar com o Borja. O Borja, de quarta-feira para domingo, ele perdeu, inacreditável, 2 gols do tipo que o Rafael Sobis converteu e que o Scarpa também fez. Para você ver o nível de ruindade do Borja, ele é péssimo. E o Inter abre o placar diante do Aimoré, né? E a formação do Inter foi fundamentalmente reserva, porque tivemos no meio de semana um jogo bastante desgastante diante do Palestino, e o Inter agora consegue voltar a jogar com o time reserva e joga bem. Não se aproximou do Grêmio, que ganha de 3-0 quase todas as partidas, mas visto ao Inter do início do Campeonato Gaúcho, é um Internacional muito melhor, muito mais participativo, muito mais efetivo, um Internacional que joga muito melhor e vem numa série de vitórias muito bem, e brigando com o Grêmio agora pela liderança do Gauchão. Uma briga muito boa entre rivais. Aí o Aimoré tentando chegar, mas chegaram muito pouco. Tiveram pouquíssimas oportunidades a equipe do Aimoré, que é uma equipe muito ruim, né? Se fosse o Grêmio, teria goleado ainda mais. E o Inter teve a chance de golear. Você vê aí o Aimoré no final do primeiro tempo, quase que era gol contra, hein? Seria uma coisa intolerável o gol contra do Internacional. Da entrada da área, o goleiro do Aimoré faz uma grande defesa, batida de primeira,
E o goleirão do Aimoré vai muito bem. E aí se bate na cabeça do jogador do Inter, hein? Era certeiro pro fundo da rede, porém o atleta do Aimoré tirou com o pé. Mas um cruzamento na área, a bola bate no pé. Era pra ir na cabeça, creio eu, né? Mas a bola acabou batendo no pé e não entrando. Reveja o lance, o Inter dominou o segundo tempo. O Aimoré teve poucas oportunidades. As que teve foi no final do primeiro tempo. E aí o Rafael Sobis, belo gol, ele vem sendo titular, ajudando muito a equipe do Internacional. É um grande jogador e aprende, Borja. Aprende como se faz um gol de cavadinha de cobertura. Melhores momentos da vitória do Cruzeiro para cima da Tombense. Você vê aí, o Cruzeiro teve as melhores oportunidades, jogou bem, vale salientar isso, muito bem, né? Com o Rodriguinho, já tá sendo chamado de Rodriguinho, porque nas partidas ele vem ajudando muito, vem se dando na função como meia do Cruzeiro. E aí, hein, lance polêmico, pênalti marcado, muito bem marcado para a marca da Cal. Batida rasteira, batida convertida. O goleiro da equipe do Tombense vai no canto errado e o Cruzeiro abre o placar. Depois disso só foi domínio cruzeirense. O Tombense praticamente não chutou no gol. E depois o Cruzeiro faria o gol. Um estaria impedido, corretamente anotado pela arbitragem. E outro, a equipe da casa converteria certamente. Você vê aí o Cruzeiro teve essa oportunidade, o goleiro da Tombense pegou demais, ele foi fundamental para a Tombense não sair mais humilhada. E aí o gol do Cruzeiro que foi anulado, olha aí, dá para perceber, flagradamente é um gol irregular. Tava na cara, não precisou nem de linha, lance pausado, o bandeirinha anotou porque realmente estava em posição irregular e o Cruzeiro teve as melhores oportunidades, o goleiro da Tombense sempre ajudando. E aí, mais uma chance claríssima de gol perdida pela equipe do Cruzeiro na cara. Como perde um gol desse, hein? É a receita, mas no lance seguinte, o Cruzeiro faz 2-0 por cima da Tombense. No Mineirão, o Cruzeiro jogou bem e venceu mais uma partida no Campeonato Mineiro. Campeonato Carioca, Fluminense 2, Cabo Friense 1. E finalmente eu posso elogiar a atuação do Ganso, hein? E o Ganso deu show e o Fluminense deu show de futebol. O primeiro gol da partida foi marcado pelo Ione Gonçalves. Temos que destacar a grande atuação do Fluminense, né? Uma das melhores atuações até aqui na temporada. Aos 24 do primeiro tempo, um belo gol de voleio, falta cobrada pelo Ganso, que articulou muito pela equipe. E também temos que destacar a habilidade do Ganso para jogar, né? Porque ele deu chapéu, deu finta, deu passe, deu assistência, criou jogadas. A partida dele foi espetacular. Ele é um motivo de o Fluminense ter jogado tão bem diante da Cabo Friense, com tanta segurança, com tanto ímpeto. Ele não errou os passos que vinha errando, ele foi muito bem, foi ótimo nessa partida. O Ganso tá de parabéns, o Fluminense tá de parabéns, a melhor atuação dele até aqui na temporada. Tá de parabéns o Ganso, ele deu um passe pro gol também. O segundo gol, o gol do Luciano, que é outro que jogou muito bem. Perdeu muitas oportunidades também o Luciano, que é um protagonista desde sempre na equipe do Fluminense. E tá de parabéns, a Cabo Friense praticamente não chutou no gol, né? Não teve muitas oportunidades. Goleiro do Fluminense muito seguro e atuação primorosa, grande atuação, um show de futebol da equipe do Fluminense. Neutralizaram a Cabo Friense, dominaram a equipe local e o gol de honra tinha que sair, né? Fluminense deixou brechas, mas tá de parabéns o Ganso, tá de parabéns o Fluminense, uma grande vitória com autoridade pra cima da equipe da Cabo Friense. Fintou, limpou, levou e bateu, hein? Dava pra pegar, hein? O goleiro do Fluminense dava pra pegar. O gol do Abner aos 45 do segundo tempo ficou assim. Campeonato Carioca no Maracanã, Fluminense jogando muito bem, Ganso dando show, 2-1 pra cima da Cabo Friense. Esse clássico na Arena de Itaquera teve de tudo, menos os gols.
os tão aguardados gols. As equipes tiveram boas atuações em Itaquera. Se o atrapalhou, gostaria de fazer uma pequena observação. Esses pigmentos, vamos dizer assim, no gramado, é inacreditável. Antes de o jogo começar, eles estavam varrendo com vassoura o campo. É inacreditável o nível que chegou o futebol brasileiro e a Arena Corinthians. E gostaria de saber se o Andrés já pagou, que ele disse que ia pagar depois do Carnaval. Voltando à partida, ambas as equipes tiveram muitas oportunidades. Destaque para os goleiros, né? Olha como estava o campo. Olha que estado pavoroso de se jogar um clássico. Até se confunde com a bola, né? O Santos chegou na partida menos agressivo. Em um jogo normal, o Santos estaria muito mais na frente, deixou espaços. O jogo foi muito igual, muito disputado. Gostei bastante da atuação do Wagner Love. Entre os goleiros, se eu tivesse que escolher a atuação de um, eu escolheria a atuação do Cássio, sempre espalmando, sempre sendo mais decisivo que o Vanderlei. O Santos também atacou mais, foi se soltando durante a partida. O Cássio foi muito importante para que o Santos não vencesse a partida. O Timão conseguiu atacar com o Wagner Love. O Bocelli não jogou nada, foi péssimo. As laterais que voltaram a ser comandadas pelo Danilo Avelar foram um escárnio. Aí a oportunidade do Wagner Love, que vem se movimentando mais, participando mais. O Carille disse, culpou também a preparação física, porque foi um jogaço, teve de tudo, só faltou o gol. Aí o Cássio, quase que o goleirão do Corinthians, tomava um susto. E aí de novo, né, quase que ele tomava 2 sustos na partida. Agora, essa situação dessas pigmentações no gramado são intoleráveis, hein? Intoleráveis. Foi um grande jogo, principalmente no final. As duas falhas do Cássio, que quase resultaram em 2 gols da equipe do Santos, e também a falha do Vanderlei, que por muito pouco, pela cabeçada da zaga santista, não entrou para o fundo da rede. O Sampaoli começou a partida com medo. Normalmente ele é muito agressivo, vai para cima, não deixa espaços. Com o Corinthians jogando fora de casa, é claro que ele foi mais cauteloso. Agora eu gostaria de dizer, o Gustavo não jogou nessa partida e é uma coisa que preocupa. Não jogou nada, ele foi péssimo. E ele é o craque do Corinthians e não está indo bem nessas últimas partidas. Sobre o Mauro Bocelli, a atuação dele é pífia. Ele é péssimo. O Wagner Love era o único atacante do Corinthians na partida. O resto não era absolutamente nada. À medida que o Santos foi se soltando na partida, o Cássio toma mais uma vez para si o protagonismo. Que ele, na minha opinião, é o maior goleiro do Brasil. Mais uma vez ele foi o responsável pelo Corinthians não sair humilhado da Arena de Itaquera. Porque o Santos, é claro, teve mais oportunidades que o Corinthians. Diria que jogou até um pouco melhor, principalmente na primeira etapa. No segundo tempo o Corinthians melhorou, o Cássio teve algumas falhas, como vocês viram. O Corinthians começou a criar mais oportunidades, mas é intolerável que um campo como a Arena Corinthians esteja todo sujo, atrapalhe os goleiros porque confunde com a bola e varrer com vassoura, né? É uma coisa intolerável. O jogo na Arena foi muito bom, um grande jogo, um grande espetáculo. Pena que não tivemos gols. Corinthians e Santos precisam melhorar, mas pro Peixe, esse empate fora de casa saiu muito bem. E aí, oportunidade que quase o Vanderlei também deixava barato o gol do Timão. E ficou assim na Arena de Itaquera. O Corinthians empatou sem gols com a equipe do Santos. Um grande jogo, sem dúvida. Pro Timão fica meio amargo. Jogou dentro de casa, teve seu goleiro como protagonista, quer dizer que se atacasse um pouco mais, eu sempre acho, e já falei inclusive isso pro Fábio Carille no direct do Instagram, eu acho que o Corinthians deveria ser uma equipe mais agressiva por um único motivo. Sampaoli tem estilo de jogo agressivo e dá certo. Por que o Corinthians deveria ter esse estilo? Porque tem um goleiro excepcional. Não estou dizendo que deva abandonar a defesa, mas ser um pouco mais ousado. Deveria e ajudaria muito a equipe do Corinthians. Teste uma vez isso, cara. Com certeza dará muito certo. Ficou assim, Campeonato Paulista na Arena de Itaquera, Corinthians 0, Santos também 0.
nesse confronto. Coletiva do técnico Fábio Carilli falando após Corinthians 0, Santos 0 em Itaquera. Campeonato com 26 equipes, um turno, 25 jogos. Então, jogadores, eu não fiz. Repetição de movimento, bola parada, ofensiva, defensiva, saída, marcação, porque foi tudo na base da conversa e recuperação. Alguns de vocês aí acompanharam o Corinthians, viu que foi uma maratona. Então, a qualidade dos jogos, para a televisão vender um produto melhor, por torcedor ver algo melhor, passa pelo calendário, passa por uma pré-temporada maior. Falando em pré-temporada, eu tive uma experiência aqui no Corinthians em 17, quando eu assumi, a gente só estreou dia 4 de fevereiro. Então a gente teve 30 dias e tive a experiência na Arábia de fazer 45 dias de pré-temporada e eu sei o quanto é importante. Aqui 13 dias de pré-temporada, 14 e depois 13 jogos seguidos. É uma judiação assim dos jogadores. E é muito ruim quando você vê o jogador, tem que jogar outra vez? Não, domingo tem jogo. Sabe quando você tem essa reação? Porque cansa, não prepara direito, não treina, tem que cuidar de lesão. Então sai uma semana boa para trabalhar, trabalhamos e acredito que a gente está no caminho certo e apesar das dificuldades, estou muito feliz com o que está acontecendo até agora. Carilli, o Corinthians ele foi muito linear durante a partida e fez com que o Sampaoli tivesse que mudar, tentar se adaptar ao jogo do Corinthians em várias oportunidades. Logo no começo do jogo ele mudou a formação dele, voltou para o segundo tempo e modificou os jogadores também e parece que ele não conseguiu encaixar no jogo do Corinthians. Qual foi a sua ideia? Você falou em neutralizar o Santos, O Corinthians jogou propondo praticamente durante toda a partida. Qual foi a sua ideia mesmo de jogo para neutralizar o adversário? Nós acompanhamos alguns jogos que eles fizeram esse ano e todo time que marcou em cima, eles tiveram dificuldade de não ter a bola, De fazer o goleiro quebrar, de já marcar lá em cima e pressionar lá. Foi isso que a gente trabalhou de diferente, E depois a gente com a bola procura trocar bastante passe, envolver, porque é uma equipe que gosta de pressionar. É perigoso porque eles podem roubar a bola dentro do seu campo, mas por outro lado, se você conseguir trocar passe rápido, você vai estourar em cima da linha defensiva do Santos. Coletiva do técnico Jorge Sampaoli falando após Corinthians 0, Santos 0 Itaquera. Prácticamente no sufrió en nuestro arco lo que sufrió en el primero, así que es un partido bastante agradable para analizar de cara al futuro. A nosotros nos hará ver que equipos de esta jerarquía como Corinthians nos van modificando los matices y nosotros tenemos que estar acostumbrados y seguir tratando de imponer nuestro estilo aún con lo que nos pasó hoy. O que você buscava no começo do jogo com o Carlos Sanches lá na frente e o Jean Lucas no meio? E o que você esperava mais do Santos nessa partida que não aconteceu? No, la idea era jugar con 3-4-1-2, pero con gente al espacio, por eso Carlos y Derlis tratando de estar entre central y lateral, buscando los espacios, porque imaginábamos que podía darse una presión un poco exagerada de Corinthians y eso nos permitía tener gente que quedó fija en A4 y que se traslade un juego de un 8 versus 6, pero bueno, no resultó. La inclusión de Alisson de central marcador era porque en el partido que nosotros jugamos amistoso acá, los cruzamientos de Corinthians eran muy peligrosos, tanto con Gustavo, ahora con Boselli, y con volantes que llegaban, entonces pusimos un central más para liberar a laterales de esa función de pelota cruzada. Pero bueno, son todos planes que después no terminaron dando solución porque eso no sucedió, pero sucedieron otras cosas que realmente perjudicaron el juego del equipo y eso tiene que ver conmigo. Melhores momentos da vitória da equipe do Atlético Mineiro para cima do Patrocinense. E o escudo do Patrocinense, não sei se vocês perceberam, é muito parecido com o escudo do Atlético Mineiro. Muda muito pouca coisa. Falando do que realmente interessa, que é a partida,
totalmente dominada pelo Galo, que vem numa toada muito boa, depois da derrota pro Cerro Porteño, né? Mesmo assim, jogou bem nessa partida. Agora o Cruzeiro venceu o Patrocinense com muito mais facilidade do que a equipe do Atlético Mineiro, o que deu campo pro Patrocinense jogar. O Atlético perdeu muitas oportunidades, o goleiro do Patrocinense foi muito competente e o Galo teve dificuldades extremas para ganhar essa partida, apesar de ter dominado o jogo. Igual a partida diante do Cerro Porteño. O Galo tem um sério problema, que é a inefetividade. O Galo é improfícuo, não consegue efetivar suas oportunidades e cria muitas. Goleiro do Patrocinense, mais uma vez, se destacando. Ficou assim, vitória do Galo, 1-0 para cima do Patrocinense. E aí o goleiro nem se mexeu, né? Esse é o destaque. Goleiro do Patrocinense foi muito bem. Agora nessa jogada nem se mexeu. Achou que ia tirar com os olhos, mas não foi assim.